topa falar sobre as franquias, porque a gente vai lá, às vezes bate também numas franquias. Mas ao mesmo tempo que bate, comum, né? Porque no final, hoje, tá muito por causa dos haters, tem muita gente que tá com medo de franquia. Por causa dos haters. Por causa dos haters. E se a gente, na verdade, falar que também a gente... Porque tem franquia que os haters têm toda a razão, concorda? Mas ao mesmo tempo apresentar, cara, mas é o seguinte, se você pegar 80% e levar dados também, só que ó, não é toda franquia que é ruim, porque você pegar 80% hoje dos negócios fecham em menos 5 anos. Essa estatística dentro do franchise é menor, então a franquia também não é um grande vilão, você concorda? Então tem... Bom, vamos lá, a hora que vocês falar que tá... Os 3 gravando já. Já tá gravando? Gabriel, Não esquece a câmera. chamei vocês aqui para conversar o seguinte. Acho que a gente tem uma preocupação em comum com o nosso franqueado, que é fazer ele performar. Eu acho que quando a gente fala de performance, a gente está muito mais preocupado com o lucro do que com o faturamento. Eu acho que faturamento alimenta o ego, lucro que alimenta o bolso. Então a gente vê muito encontros de empresário, o pessoal, quanto você fatura? Quanto você fatura? E eu acho que isso, na verdade, não... Eu prefiro 1000 vezes faturar 20 mil por mês e sobrar 15 do que faturar 100 e sobrar 3. Né? Então assim, mas a gente vê muito o ego de empresário falando muito sobre faturamento. E outra coisa também que eu acho que o pessoal fala muito sobre funcionário. Eu acho que outra coisa, eu tenho 50 funcionários, você tem 30, né? Parece que é uma competição aí nas rodas do empreendedorismo. E eu também já parto do princípio que a gente precisa pensar numa operação, nós, eu aqui e a Tati, né, nós da Marcooks, sempre tem uma preocupação muito grande de diminuir a complexidade da operação, porque hoje a mão de obra está cada vez mais difícil, está cada vez mais cara e precisa ser mais cara, né? Eu acho que o funcionário precisa ganhar mais, eu acho que o funcionário precisa trabalhar menos também, eu concordo com tudo isso, hoje a gente tem escala 12/36 nas nossas unidades, mas eu acho que a gente como empresário precisa pensar numa operação muito enxuta, que eu acho que vai de encontro o produto de vocês, a qualidade de vocês. São 2 produtos que são muito simples, né? Muito simples de produzir. Só que a gente tem uma dificuldade como monoproduto, é ter um faturamento expressivo, porque hoje o que mata as margens é o custo operacional. Você pega custo de ocupação, aluguel, funcionário, contabilidade, sistema. Então a gente desenhou o Store in Store que a gente está colocando na operação de vocês. E vocês também estão desenhando para colocar dentro de unidades nossas da Marcooks. Eu acho que isso vai ser bem interessante, porque para fazer o nosso franqueado ganhar mais, acho que é o discurso que a gente fez com todos os nossos franqueados atuais, que essa parceria que a gente está fazendo, nós não vamos ganhar nada mais, então para bem querer entrar dentro de uma operação Marcook hoje, eu como franqueador da Marcook, como marca, não vamos ganhar nada. O meu intuito, o nosso intuito é única e exclusivamente fazer o nosso franqueado vender mais com o mesmo custo de operação que ele tem atual e o contrário também, vocês não ganham nada eu entrando dentro da loja de vocês, mas você ganha com o seu franqueado ganhando mais, faturando mais com o mesmo custo e aí ele vai ter um resultado muito melhor. Mas aqui a gente estava pensando, por que não a gente não desenhar um modelo de negócio para os novos franqueados já adquirir as 2 franquias junto? O que você acha, né, pensando nesse... Cara, interessante. E, cara, eu acho muito bom, até porque, né, o propósito que a gente traz muito aqui, vocês também, né, como que o meu franqueado ganha mais? Eu acho que, eu acho que o Store Store é um teste que dificilmente vai dar errado, né, e pensando no modelo duplo aí, cara, eu acho que tem tudo para dar certo também, entendeu? Que para nós vai mudar basicamente nada, mas o franqueado vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que o ponto principal é isso, né? Acho que esse o Store Store a gente vai estar começando essa parceria, eu estou entrando em franqueados de vocês nossos, mas eu já tenho isso validado com outros negócios, a gente já tem imposto de conveniência, já tem cafeteria, a gente já tem sorveteria e assim, tem dado muito certo porque o faturamento que a gente traz incremental para essa unidade, né, para esse negócio já existente, é muito bom porque ele não está aumentando o funcionário, ele não está aumentando contabilidade, ele não está aumentando aluguel, praticamente quase nada de energia. Então tudo que ele vende de produto, ele só tem um custo, né, o CMV ali, o custo de matéria de mercadoria vendida. Então o resto é praticamente um lucro novo. Só que não é um produto a mais que ele coloca, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade na nossa loja que é o quê? Performar melhor, trazer mais faturamento. E às vezes fica até pensando em aumentar mix de produto, lançando novos produtos, aí põe croissant, aí põe salgado, aí põe um mix de bebida que só traz complexidade para nós
só que não traz muito faturamento expressivo. Agora, quando a gente entra com o nosso negócio, né, no Store in Store, a gente traz um faturamento muito alto, porque o nosso, apesar de ser monoproduto, a gente consegue trazer uma força de marca, assim como vocês também. Por exemplo, você tem unidades que vendem mais de 100 mil aí reais só com donuts. Né? Você pega essa loja minha, a gente fatura aqui em torno mais ou menos 120 a 150 mil e praticamente 80 a 90% do faturamento é cookies. Então a gente tem café, a gente tem salgado, a gente tem cookie com sorvete, mas 90% do faturamento é cookies. Então os outros, é a teoria de Pareto, né? 80% do faturamento é cookie, 20% é todos os restos dos outros produtos. Só que 80% do trabalho é os outros produtos, porque tem mais complexidade. E 20% do trabalho é cookie, que é muito mais simples. Né? Eu acho que o de vocês também é muito parecido. Então a gente acho que precisa pensar num modelo de negócio para o franqueado. Uma equipe muito enxuta, então monoproduto, é donuts, de repente é cookie, algumas bebidas que eu acho que acompanham, um café, um cappuccino, mas que é muito fácil e simples de operar. Diminuir a complexidade e fazer performance, ele girar muito, ele faturar aí 100, 200 mil aí, juntando as duas marcas dentro do mesmo custo operacional. Né? Eu acho que a gente pode pensar alguma coisa, só precisa pensar como que essas marcas vão o que você sugere aí em relação a layout de loja, porque eu acho que a gente precisa pensar que uma loja ter os dois layouts, mas compartilhando uma mesma cozinha. Isso já existe, né? Acho que já tem alguns cases assim. Tem, eu acho que o Habib's e Ragazzo, inclusive tem o mesmo quiosque, né? Eles só dividiram ali a loja. O Madeiro e o Jerônimo também são operações que já funcionam assim. Que eram separadas e hoje já está junto. Eu acho que vem muito de encontro de o quê? Uma mesma estrutura, compartilhar uma única cozinha para ter um único custo operacional. Tem Montana com Croissant e o grupo deles lá também acabaram juntando. Montana, Grileto, né? Tudo do mesmo grupo. E sentiram a dor, né, cara? E o mercado, ele tá tudo mais alto, né? O aluguel mais alto, a folha de pagamento, como você falou, mais alta também. Então a gente tem que, eu acho que é legal. E eu também tava pensando aqui que eu estava falando, cara, é muito mais fácil faturar 50 mil com o Bem Querer e 50 mil com o Marcook do que faturar 100 mil com o único produto. Não, eu tenho franqueados que faturam mais de 100 mil, você também tem, mas você tem uma força muito maior. Só que você tem faturados que faturam 50 mil. E eu também tenho lojas nossas e franqueados que faturam 50 mil com cookies. Imagina se um desse fatura mais 30. Só que vamos pensar num franqueado que fatura 50 mil, mais um franqueado seu que fatura 50 mil, cada um. Então a gente tem um franqueado que com as duas marcas, ele vai faturar 100 mil. Isso pensando num franqueado médio-baixo, né, com faturamentos mais baixos. Acho que eu não tenho nenhum franqueado que fatura menos do que 50 mil com o nosso produto, acredito que vocês também. Então vamos pensar, 100 mil de faturamento. Só que é 100 mil de faturamento não com duas lojas, né? Dois aluguéis, dois contador, dois sistemas. De repente compartilhar a mesma cozinha. E também eu acho que é a força de marca. Eu acho que esse é o grande diferencial, que eu acho que todo mundo fala. Qual que é o teu diferencial? O meu donuts ele é mais recheado, isso aqui. O meu diferencial, não. O diferencial acho que de cada marca é a marca. Né? E acho que a gente precisa explorar isso. E acho que um diferencial também são as duas marcas dentro do iFood, por exemplo. Separados. Então, isso que vai mexer, acho que no ponteiro mesmo. Eu acho que a loja ser loja compartilhada, mas dentro do iFood ser dois restaurantes. Então, iFood, a gente ter dois restaurantes, duas lojas. Porque se colocasse os mesmos produtos dentro de por loja, exemplo, não ia performar. Aqui em Ribeirão a gente tem 6 lojas atualmente. Tem pessoas que ainda perguntam para nós, mas vocês têm loja? Então, a gente tem 6 lojas e tem gente que não sabe ainda que a gente tem loja, porque só compra dentro do iFood. Só que ela vai entrar no iFood e vai ver como uma loja More Cooks e produtos More Cooks, concorrendo com o Bem Querer. Porque por mais que são produtos diferentes, eu falo que assim, o meu concorrente não é outra loja de cookies. O nosso concorrente é a Bem Querer Donuts, é uma sorveteria, é outra sobremesa. Se a pessoa for num gelato, ela não vai no gelato e na More Cooks, ela vai só em um. Agora, por exemplo, você imagina você, como franqueado, ser dono das duas marcas. E aí, na verdade, as duas marcas, e a gente vai fazer força de marca para quê? Para vender mais cookie. E vocês, para venderem mais donuts. Só que independente do que a pessoa comprar, vai para o mesmo bolso, vai para o mesmo franqueado. Eu acho que aí a gente tem que ter 2 restaurantes competindo entre eles. E acho que outra coisa, tendo uma loja só, vocês vão tentar gerar fluxo para levar clientes para a loja.
e eu vou tentar gerar fluxo para levar cliente para comprar Sim. cookies. São forças somadas, Só né? que você trazendo mais volume para uma loja, de repente eu consegui levar um cliente para comprar cookies dentro dessa loja. Só que chegando aqui uma família, com certeza da família de 3 pessoas, uma vai querer um donuts. Então, eu acho que gerando E fluxo... o contrário gera também, né? Exatamente. Eu acho que vocês também vão levar cliente de donuts para dentro da loja, que aí é compra por impulso. Eu vim comprar um donuts, tem cookie. Eu já vou levar cookie também. Sim. E vice-versa. Então, E acho um que público também que que queira aumenta. os dois também, né? Você traz a pessoa que vem buscar uma sobremesa, ela já a consegue gente né, os dois ser produtos. a franquia com muita força de marca de sobremesa, especializada em cookie e donuts. Eu acho que a gente- Aumentar a recompra também, né? Então a Recompra. pessoa ela pode voltar tanto quanto ela quiser donuts, quando ela quiser cookie também. E nesse número de 100 mil, dá para atingir um lucro de uns 20 Cara, conto, né? só para você ter uma ideia, vamos fazer um número aqui. Hoje, uma loja que fatura 50, depende muito de aluguel, você está no shopping, você está na Vamos rua. colocar a média Mas aqui hoje de o 15% custo de... operacional hoje de uma loja, hoje num franqueado meu, às vezes, que fatura 50 mil, vamos pôr que ele sobra em média, às vezes, 5K, né, de lucro. Então, isso aqui é faturamento e aqui é lucro, 5K. Vamos pôr um franqueado seu também que tem um custo operacional alto, também sobra 5K. Porque ambos, aí, se eles vão montar 2 negócios separados, vai sobrar 10 mil de lucro. Fora o certo? investimento, né? Fora o investimento. Só que aí é o seguinte, imagine se a gente joga isso dentro da mesma operação, aqui tem 15 mil desses 50, 15 mil, nos dois praticamente, em média, é de custo operacional. Então, 2 lojas separadas, ele tem 30 mil aqui de custo operacional. Só que se a gente joga isso tudo dentro de uma única loja, compartilhando funcionário, pra você ter uma ideia, eu tenho uma loja hoje que a gente fatura em torno mais ou menos de 50 mil, que é um funcionário só para faturar esses 50 mil. E ainda fica E ocioso. esse funcionário fica ocioso mais de 60% do tempo. E eu fico pensando, cara, o que eu posso colocar dentro dessa operação para quê? Para usar esse funcionário, porque ele está ocioso. Então, por exemplo, seria o donuts. Eu vou colocar mais... Ele consegue faturar mais 50 mil de donuts sozinho, de repente. Então, ele tem um custo operacional de 15, se você põe separado mais 15. Só que aí, se você junta tudo, você vai ter um custo só operacional de 15. E aí, em vez de sobrar 10 mil, né, de repente vai sobrar 20 a 25 mil. Porque você tem os 10, que sobrou 5 mais 5, só que você não tem 2 custos operacionais, você tem um só. E aí vai sobrar, você sobra 10 mais 15 que você está economizando, vai sobrar de 20 a 25 mil. Ah, mas isso aqui é para o franqueado que opera a loja. Então ele consegue operar e ter mais um funcionário. Vamos ter franqueados que de repente queiram colocar... O investidor, por exemplo. Né? O investidor, eu acho assim, a gente precisa pensar que franqueado também vai ganhar dinheiro, vai mudar a vida dele se ele tiver mais de uma franquia. Eu acho que nós, como franqueadores, só vamos ganhar dinheiro pensando numa rede que tem mais de 100 lojas. Então é escalar. E eu acho que o franqueado também, ele precisa entender que para ele crescer também, vou montar uma loja para ficar tranquilo. Até vai ficar tranquilo, é um bom salário, mas eu acho que não é algo que vai mudar completamente. Agora, Vitor, eu quero mudar minha vida. Por exemplo, eu tenho 3 lojas próprias, eu tenho franqueado com 3 lojas. Então, se você pensar que ele vai ganhar, de repente, vai ter um custo operacional maior, porque ele vai precisar de um líder, de um supervisor, mais funcionário, que sobre de 15 a 20. Só que se ele tiver 3 lojas, de 15 a 20, vai sobrar em média mais ou menos 50 mil com 3 lojas. Só que 50 mil com investimento muito baixo. Hoje, para sobrar 50 mil, tem franquias aí que é 1 milhão e meio para sobrar 50 mil. A gente vai conseguir vender uma franquia, por exemplo, de 200, vai dar um investimento mais ou menos uns 190 mil para ele começar a primeira loja. De repente, se ele já pegar o lucro dessa primeira loja, com 6 meses ele já consegue pensar na segunda unidade. E o legal desse modelo também, que óbvio, né? Quando o franqueado chega na Banqueira, posso pegar um empréstimo? Cara, você vai pagar uma porcentagem. Só que nesse modelo, ele pode até financiar a loja dele. Se ele pagar 2 mil de empréstimo, por exemplo, 2 mil não muda nada no lucro dele. Então nem precisa ter o dinheiro da loja para fazer girar. Eu acho que é mais um benefício, cara, muito legal nisso aí. Pra você ter uma ideia, minha terceira loja que eu montei uma terceira loja, que é um container, né, num posto de gasolina, que era um modelo novo que a gente queria testar. E eu falei, cara, eu preciso montar mais uma loja para testar, mas eu não queria descapitalizar. Eu peguei o crédito dessa loja aqui, a gente fez um Pronamp, foi lá e montamos essa loja com o Pronamp dessa loja, fizemos Pronamp, montamos a segunda loja, pagamos já essa loja com o Pronamp, não me trouxe dificuldade aqui de pagar esse investimento,
e tem uma segunda loja, está quitado, eu não coloquei R$1 do meu bolso. Esse modelo. Sem contar que a maior parte dos equipamentos também ele consegue parcelar, Não, né? os equipamentos, parcela. cartão E aí o também. próprio franqueado ele vai ver, cara, eu tô ganhando dinheiro. Então assim, eu acho que na primeira unidade, eu acho que a gente não pode incentivar ele a Não, fazer financiamento. seria na segunda e assim por diante. Mas ele entendeu como é que funciona, aprendeu a operação, entendeu? Aí, pô, a segunda unidade, ele vai de repente pegar um dinheiro que ele já ganhou da primeira, mais um financiamento, alguma parte. E aí a gente vai acreditar, mas ele já conhece a operação. Você conhece. E quanto mais operação tem, mais fácil vai ficando, né? Hoje a gente opera 3 lojas, né? Eu e a Tatiana, a gente tem 3 unidades. A gente fala que é muito mais fácil tocar 3 do que tocar uma só. Então, acho que a primeira loja, de repente, um franqueado que queira operar a loja com um funcionário ali, né, para ter uma lucratividade maior, mas aí com o tempo, ou se ele já estiver disposto a ter uma lucratividade um pouquinho menor, de 15% a 20% ali, ele já pode ter um líder ali e mais funcionário. Mas aí a gente consegue entregar um resultado bacana. O que vocês pensam? Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tá super dentro do que a gente tá desenhando aqui. Principalmente do que a gente vê em relação à economia, né? Eu acho que pensando em tendência de mercado, né, e a questão de economia também. Acho que faz total sentido para conseguir aí aumentar, né, lucro para o franqueado. Sim. E eu não sei nem falar de governo aqui necessariamente, cara, mas a gente sabe que o Brasil sempre teve governo ruim. Sempre. Direita, esquerda. O Brasil nunca teve uma economia muito boa, muito oscila demais, né? E é aquilo, cara, a gente como franqueador, a gente tem que pensar como que o franqueado ganha dinheiro? Como que eu adapto o meu modelo de negócio ao mercado de hoje? O mercado de hoje exige, porque o custo só aumenta, né? E, cara, independente do governo, independente da economia, esse modelo, o risco do cara cai demais. Cai muito. Porque a pessoa vai continuar comprando. Mesmo que ela compre menos, se o cara faturar 40 com cada uma, ainda vai sobrar 12 mil, 15 mil no bolso, né? Então, putz, isso aí vai totalmente contra o que... E para o investimento de 190 mil... Retorna em 15 meses pro cara, no máximo. Para a gente tentar entregar uma lucratividade aí em torno de mais ou menos de 10 a 15, pensando ele ter resultado que nenhuma loja nossa praticamente tem. Agora, se ele já tiver... Agora, você imagina o potencial, a gente falou só pensando num franqueado faturando pouco, né? Agora, vamos pôr, por exemplo, lojas que faturam 100 mil. Né, que a gente tem bastante e tem muita região ali com potencial de faturar até mais do que isso. Você pega aqui em Ribeirão, eu tenho essa loja que a gente fatura mais de 120 mil. A gente tem no Ribeirão Shopping que fatura uma média de 120 a 150 mil também. Eu tenho no Santa Úrsula, que é um shopping que não é bacana, fatura também uma média de 120 mil. Então você vê aqui, eu tenho 3 lojas em Ribeirão, das 6, que faturam, né, que performam muito bem e fatura mais de 100 mil. Então você imagina um cara que faturar 100 mil com um Bem Querer, com More Cooks e mais 100 mil com Bem Querer, que também vocês têm muitas unidades que faturam mais de 100 mil. Não, o cara bota aí, no bolso uns 80 pontos pontos de lucro. Cara, aqui já é um faturamento que já começa a sobrar bastante. Né? Eu acho que para a gente ter lojas, franqueados, que vai investir 190 mil, né, de investimento, para sobrar às vezes até uns 50 mil de lucro, não vai ser difícil. Exatamente. Não vai ser difícil. E é um modelo que cabe facilmente em diversos lugares, né? Cabe em shopping, em rua, em container, em aeroporto, em rodoviária, galeria. Cara, container, a gente está né, conversando quiosque. aí. Tem muito potencial. Então, assim, dá para colocar em vários lugares diferentes. E o que vocês pensam em layout da loja? O que seria? Cara, eu Comunicação. Eu acho que o que muda muito é a fachada só, né? Porque a cozinha vai ser a mesma cozinha. Cara, o que eu imagino? Fachada, metade identidade da Marcook, metade identidade da Bem Querer, com as cores, com as 2 logos. Pô, pro cliente ver, tá, aqui são duas marcas, mas são 2 franquias distintas. Mas eu acho que isso também vai virar até um case que vai chamar a atenção. Você imagina você passando na rua, vamos pensar um container compartilhado. Você vê um container só, mas dividido com 2 marcas. Não chama atenção? E as cores são boas, né? São pink e amarelo, né? E internamente, aí é mesa, por fora são 2 marcas, por dentro é o mesmo negócio. É o mesmo negócio. Mas a pessoa vai entender que são 2 negócios diferentes, né? Aí eu acho que internamente mesa, cadeira, o balcão ali, autoatendimento, eu acho que é muito legal também colocar para rodar.
para ir contra aquela questão também da quantidade de colaborador? Cara, a gente precisa diminuir mão de obra para quê? Não diminuir porque a gente quer gerar desemprego, mas é porque pro empreendedor tá cada vez mais difícil. Eu acho que é uma dor hoje de todos os franqueados que a gente conversa, é mão de obra. E eu acho que com alto atendimento, e não só isso, o produto de vocês é muito simples de vocês conseguirem padronização de que do jeito que comprar numa loja, vai comprar em todas as outras lojas. E no Cook também é a mesma coisa. Eu consigo garantir a qualidade que vai ser todas lojas iguais. Só que qual que é a maior dificuldade hoje? Atendimento. Eu sei que a dificuldade é tão grande que a gente tem dificuldade nas nossas lojas próprias. Às vezes a gente quer cobrar um franqueado que a gente foi lá com um cliente oculto, o atendimento não foi legal e a gente tem que cobrar como franqueador. Mas a gente acontece na nossa unidade. Sabe que a dor é real. A dor é real, é difícil, porque quando a gente está na loja, o atendimento é legal. Quando não está, muitas vezes, não é. Então, como que a gente faz? O McDonald's, você pega, é igual em todas as lojas, o produto. Só que atendimento, cada loja que você ia, era um atendimento. Eles resolveram essa dor por conta com autoatendimento. Então, acho que eu já estou testando, implantando aqui, a gente já tem autoatendimento nas nossas lojas, mas é muito híbrido ainda. A pessoa pode escolher. Só que a gente já vou testar nas nossas 2 lojas próprias, de não ser mais híbrido, ser 100% autoatendimento igual é no KFC, Madeiro. E a gente está colocando aqui para testar. Por quê? Porque o nosso produto dá para ser um fast food da sobremesa, com autoatendimento. Eu acho que essa tem que ser a visão. Eu acho que pensando até pro franqueado, imagina o seguinte, ele não tem a dor de, um cliente foi, eu conversei com uma franqueada nossa, que acho que vocês já estão em contato, ela falou, Vitor, eu viajei uma semana, várias pessoas me reportou que não com atendimento a pessoa foi mal educada, né, o atendente. Só que não é aquela coisa. Não foi aquela coisa. Não é simpatia, foi mais seco. E aí você já quebra um pouquinho a experiência. Então é melhor um autoatendimento que vai oferecer produto, né? Já tem estudos que autoatendimento aumenta o ticket médio, porque a gente consegue programar de um jeito que a pessoa comprou um Dantes, oferece uma bebida. E a gente consegue padronizar atendimento na rede. E para o franqueado fica muito mais fácil ele tocar uma operação. Exato. E para o cara que pensa em ter 2, 3, 4 lojas, ele não vai ter problema de mau atendimento. 2 colaboradores em cada, mais um supervisor ali das 4 lojas. Cara, pensando numa loja para faturar, vai ser 12 colaboradores para 4 lojas. Entendeu? Então é muito fácil para o cara. Uma operação muito mais simples. Eu acho que a gente precisa pensar nesse layout e o nosso produto dá. Tá? Eu acho que dá para ser autoatendimento. Diferente, por exemplo, uma cafeteria, que a cafeteria ela não vende muito produto, ela vende experiência. Né? Então precisa de um atendimento presencial, precisa do funcionário estar presente atendendo na mesa, do funcionário estar atendendo bem, porque você pega hoje as grandes cafeterias, você vai mais pela experiência do que pelo produto em si. Né? Agora o nosso não, os nossos clientes vêm pelo nosso produto, não tanto pela experiência de atendimento. Então isso é uma facilidade que a gente consegue colocar e aí com isso o nosso franqueado tem menos funcionário, um custo, né, de operacional menor e diminui a grande dor hoje que é a questão da mão de obra. E aí com isso ele consegue remunerar melhor o funcionário e ter uma equipe, né, mais engajada. Né? Sim, o mais interessante de juntar as 2 marcas nessa operação, né, nessa dual store, é por conta da complexidade de preparação. É muito simples, tanto o nosso produto quanto o de vocês. O funcionário, né, o franqueado, ele vai conseguir operar de forma muito simples. Por exemplo, o nosso forno ele é programável, então ele só tem que apertar ali um botão para assar o cookie. O de vocês também, né? O franqueado recebe o donuts, só precisa ali confeitar, rechear. Então é um processo muito simples. Sim. E acho que unir essas 2 operações vai simplificar muito pro negócio ali em si. Então a gente vai conseguir atingir um faturamento, né, muito alto, mas a complexidade vai continuar baixa. Alto faturamento, baixa complexidade. É o cenário perfeito. É o cenário perfeito. Você pega uma cafeteria que tem um mix de produto muito grande, tem que
preparar, Preparar, você pega aquele pão na maçaricá, você tem todo... Cara, precisa de um treinamento... Absurdo. Sim. O nosso, cara, é muito simples a operação. O franqueado precisou dispensar, trocar um funcionário, é muito simples. Nosso, por exemplo, treinamento hoje, pra você ter ideia, a gente tem tudo online. Nós também. Então, vocês estão com treinamento online. Então, a gente vai na loja dar o treinamento para inaugurar, praticamente os funcionários já conheceram a operação em vídeo. É mais tirar dúvida, a gente dá um alinhamento, é muito simples. Então, para esse franqueado também trocar de funcionário, é simples, não fica preso, né, na mão de funcionário. Eu acho que a gente resolve uma dor hoje muito grande aí de relação à mão de obra. É isso aí. E falando de investimento, o investimento vai ficar praticamente a mesma coisa do que montar só uma das Só uma lojas loja. também, Eu acho que né? só tem algumas coisas, por exemplo, tem um forno específico de vocês e tem um forno específico nosso. Aí nesse caso é dobrado. Vai ter um freezer para vocês e um freezer no nosso caso. Mas o resto, mesa e cadeira. Em vez de você montar 2 lojas, ter 2 salões... Cara, pintura é uma pintura só vai mudar as cores de tinta. Mas é o custo de uma pintura, é o custo de uma elétrica. Sim. Autoatendimento é um autoatendimento que vai servir para as duas Mas de unidades. qualquer forma, os 2 fornos não trava, né? Não trava nenhum produto. Então é interessante, Sim, mesmo porque ele que vai estar não tocando as duas fosse, operações né, juntas. tivesse essa diferença, mas é interessante, porque aí não trava nenhum, né? Consegue ir soltando aí os 2 produtos ao mesmo tempo. Porque né? chegou um pedido de Danis, chegou um pedido de iFood de Danis, um pedido de iFood de Bakerer, De cookies. ele já está montando o cookie, enquanto isso está esquentando o Danis, e no outro forno do cookie já está assando para ter mais depois. Então assim, o funcionário fica muito ágil, a gente, né, desenha uma cozinha com layout para ele andar o mínimo possível e ser mais produtivo possível, para a gente ter o mínimo de mão de obra possível. Para quê? Para a gente entregar a última linha, performance de lucro. O final que a gente está buscando lucro, aqui é lucro para o franqueado. Exatamente. É lucro para o franqueado. De nada vale ter um monte de loja e os franqueados não performando, né? Então a gente precisa focar nisso mesmo. E sobre a taxa de franquia? Que a gente vai definir? Tá Cara, já vai estar dentro dos 190, né? Já Lógico. está dentro. Atualmente a gente tinha até pensado, a gente hoje estava cobrando em torno de 50 mil de taxa de franquia, mas as marcas, eu acho que a gente pode pensar para esse modelo de negócio 40 mil de taxa de franquia de cada operação, e aí ele vai gastar mais uns 110 mil aí de investimento com equipamento, mobiliário, porque é tudo muito compartilhado, né? É um ar-condicionado para as 2 operações. E até para quem chegar antes, a gente pode até dar um desconto, né? A gente pode fazer um Eu acho que vamos diferente aí. pensar aí até para os primeiros, sei lá, lançamento. 5 franqueados que 30, tiverem 30. endereço, a gente fazer um 30-30. Pô, Então aí o cara, investimento, em vez de ser 190 já cai para mil, 170. já vai cair para 170 mil aí, para montar uma loja nova. Uns 170 para ter uma projeção de ganhar aí uma média de 15 a 20 mil mais ou menos. Payback de 12 meses. 13 meses, 14 meses. Não, se ele faturar os 100 aí Aí retorna em... que tem muito potencial para Retorna em isso, 8 mas meses. eu gosto aqui, eu sempre trabalho Na segurança, né? Para mim, tudo que eu faço para mim, eu sou muito otimista, mas eu acho que quando é para os outros, vamos pensar no pior cenário possível, que ainda assim vai dar uma boa performance. Então, eu acho que é isso, a gente pensa num lançamento, e eu acho também a gente deixar muito claro que assim, são 2 franquias, né, que a pessoa vai estar fechando. Então são taxas de franquia que vai ter que pagar para cada empresa diferente. Eu acho que a gente tem que pensar, são 2 contratos, são 2 cofres, são suportes diferentes. A gente, lógico, que vai alinhar de que layout de loja são compartilhado, cozinha compartilhada, mas o franqueado tem que entender que ele está fechando 2 negócios. Só que a gente autorizou esses 2 negócios, está dentro de uma única operação, porque para nós, assim, você pensar, não é benefício nenhum, para nós, assim, como marca, compartilhar o mesmo espaço com a Bem Querer. Sim, mas focado no franqueado. É focado no franqueado. Só É uma franqueado. solução para o franqueado ganhar mais dinheiro. Porque franqueado ganhando mais dinheiro, ele está mais feliz. E ele mais feliz, ele pensa na segunda, na terceira, na quarta unidade. Eu acho que isso que é muito bom. E eu acho que também, com isso, a gente vai ter poucos franqueados fechando. Eu acho que é utopia a gente imaginar que a gente vai ter 500 lojas daqui a alguns anos, né, que é onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente tem esse propósito, vocês também. Mas é utopia a gente pensar que vai abrir 500 lojas cada um e não vai fechar nenhuma. Até porque ainda depende do franqueado. Porque depende do franqueado, depende de muita coisa. A gente vai desenhar um modelo que depende do franqueado e eu acho que também depende muito de ponto. Eu acho que ponto é rei, né? Eu acho que é uma coisa que a gente
aprendeu, mas a gente também vai desenhar um modelo de loja que, Vitor, não está performando, e a gente entender que é o franqueado que não tá legal, pô, aí não tem muito o que fazer. Mas, pô, às vezes o que não tá legal é o ponto. Cara, a gente vai fazer tudo modular, de que é só sair de um ponto e ir para outro. Vamos para buscar um ponto melhor, de repente, o franqueado está disposto a fazer esse investimento de trocar, que o investimento vai ser baixo, porque aí pega tudo que tem e leva para outro, só pinta a loja nova. Né? Então acho que a gente precisa pensar até para diminuir esse tipo de risco, mas a gente vai ter franqueado sim que vai acabar fechando, né? Porque isso pode acontecer como qualquer negócio. Hoje você pega no mercado, acho que 80% aí, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Negócio do zero, né? Então... Oi? Negócio do zero, né? Negócio do zero. Uhum. No franchise já é um pouco menor. E no nosso ainda, nesse modelo, vai ser menor ainda. Porque, cara, é tentar... É utopia, mas vamos buscar ser zero. E, cara, o Rio, imagina, pô, bem querer. Tá, um mês lá não foi tão bem. Mas a Marcook foi muito bem. Foi muito bem. Ou vice-versa. Teve um mês que a Marcook não foi muito bem, que o cliente preferiu o cookie ou o donuts, mas a outra acabou compensando. Cara, dificilmente o cara vai fechar. Mas se o cara fecha até McDonald's, né? Também não dá, então não dá pra... Então, assim, a gente quer pensar num modelo que, assim, diminui risco. Mas acho que a gente tem que deixar claro para todo franqueado que aparecer, o risco existe, porque você falou assim, é zero risco. Não existe. Quer empreender? Quer sair, às vezes, de um CLT? Quer sair de um trabalho autônomo? Eu quero montar um negócio. Existe risco. Né? Como qualquer outro negócio. Eu tenho risco, nós temos riscos nas nossas operações. A gente vai ter reforma tributária. Cara, muitos negócios não vão conseguir acompanhar as mudanças que vão surgir. Então a gente, como franqueador, vai pensar rápido do que precisa ser feito, implantar na loja, mas muito pequenos negócios, por falta de instrução, não vai conseguir se adaptar rápido e vai acabar quebrando muita coisa. Então nós, como franqueador, já vai pensar, já vai fazer esse ajuste mais rápido e levar essa solução pro franqueado. Mas o risco existe. Vitor, é 100% seguro? Não existe. Isso não existe no mercado. Sim. Então, assim, quero segurança, então não vá para a franquia. Acho que a gente precisa deixar isso bem claro. Mas, né, nós aqui no lado da Marcooks, a gente está com 4 anos no franchise, graças a Deus não fechou nenhuma loja. Né? A gente sabe que pode acontecer um dia, mas a gente luta para que não aconteça. A gente faz uma força muito grande para que isso não aconteça. Sim. É isso. E falando de suporte, né, apesar do suporte, eles vai ser separado, né, de cada empresa para o franqueado, mas ao mesmo tempo a gente vai ter know-how de 2 marcas que vai se unir, a gente vai trabalhar em prol do mesmo franqueado. Quantas coisas eu não posso aprender com a Bem Querer? Exatamente. A gente já está hoje num clube, né, de franqueadores, onde a gente aprende muito com as outras franqueadoras. Sim. E a gente vai ficar muito mais perto. Então, por que uma estratégia que eu uso no iFood, vocês não podem aplicar também? E talvez coisa que eu não passaria, eu vou passar. E vice-versa. Quanta coisa da operação de vocês, do marketing de vocês, a gente não pode na Marcooks aprender. Né? Na verdade, é um negócio bem legal. Um franqueado meu falou que começou a fazer, a gente liberou para ele fazer, e que eu acho que ele viu na loja de vocês. Eu acho que no iFood vocês têm lá um combo dos top 3, top 5 sabores. Vocês têm esse... campeões de venda. Campeões de venda. Sim. Cara, eu não tenho. Por que eu não comecei a fazer isso antes? Né? Isso deve vender muito bem. São os que mais saem. São os que mais saem. São os que mais saem. E aí, por que eu não posso fazer isso na minha mente? E mesmo mente? sendo mais caro, tá? O pessoal compra porque sabe, pô, é o melhor. É o melhor. Principalmente para um cliente novo. Um cliente novo que entra, qual que eu vou comprar? Né? E tem muito cliente. A gente sempre precisa buscar, né, ter clientes recorrentes, mas sempre está entrando. A gente sempre precisa lutar para cliente novo. E o cliente novo vai para qual que é o produto deles, bom? E eu não tenho isso no meu. Quer dizer... Eu fiquei sabendo que vocês têm isso no iFood de vocês, por que eu não posso pôr? Com certeza. Então a gente tem muito para aprender um com o outro. Fora coisas que eu vou aprender, vou implantar na minha marca, que aí testando, validei. Quer pôr na Bem Querer também? Vai ser então somar. A gente vai somar. Eu acho que é crescer junto. Eu acho que eu crescer como franqueadora, vocês como parceiro, a gente busca o nosso franqueado, os nossos fornecedores também que vão crescer junto com a gente e o cliente. Imagina para o cliente também, não só pensando no franqueado. Por exemplo, eu e a Tati, a gente deixa muito aberto, a gente já falou muito para vocês, a gente não é um público de donuts. Mas quantas vezes a gente não foi na Bem Querer Donuts, na loja de vocês, porque a nossa filha gosta. E aí entrou lá, compramos um donuts para ela comeu. Se fosse uma loja compartilhada, com certeza eu teria comprado o cookie, mesmo que não fosse minha loja, mas eu sou um cliente de cookies. É verdade. Né? Então, será que aí esse franqueado não teria ganhado mais dinheiro porque teria vendido o cookie para mim, para a Tati, e mais o donuts para minha filha? E o contrário também.
né? É verdade. Tem gente que vai, né, comprar o cookie e de repente uma pessoa quer donuts. Se hoje eu fosse numa loja de cookies para comprar cookies para mim e para Tati, eu não tenho dúvida que de repente minha filha ia chegar e falar, não quero cookie, eu quero donuts. Né? E aí faz o ticket desse franqueado, o ticket médio, ficar mais alto. A recorrência. Recorrência. Pô, onde que a gente vai? Vamos numa sorveteria, vamos na loja de cookies, que tem um café e um cookies, ou vamos no donuts? Pô, vamos no cookies, não vamos na sorveteria hoje não, porque no cookies já tem mais produtos para nós. Né? E produtos com força de marca, né? Vamos na Du. Vamos na Du Store. É legal isso aí. Então vamos lá, porque lá já tem as duas experiências. Eu acho que isso tem muito potencial aí para dar certo. E se é um contrato separado, pô, tô ganhando muito dinheiro franqueado. Eu vendo muito cookie aqui e não vendo nada de donuts. Vendo 100 mil de cookie e vendo 10 mil de donuts. Cara, donuts não tá compensando para mim. Se ele falar, quero cancelar o contrato com a Bem Querer e só ficar com cookies, acho que não vejo problema nenhum. Cancelamento de contrato. Mas se ele tivesse duas lojas separadas, né? Aqui a More Cookies de um lado e outra loja da Bem Querer. Ia ser o maior transtorno. Ele ia fechar uma loja só. Aí ia fechar CNPJ, fechar e cancelamento ia ter que pagar de multa contrato. de contrato do local. Ixi. Multa de contrato do local. Agora o cara fala, Vitor, eu tô ganhando muito dinheiro com cookie, tô ganhando pouco com a Bem Querer. Ou o contrário, tô ganhando muito com a Bem Querer e não tá fazendo sentido com a More Cookies. Cara, vamos só cancelar então o contrato. E aí você vai lá e só pinta, transforma tudo em Bem Querer. Né? Mas eu não vejo, eu acho que dificilmente isso deve acontecer, porque as duas marcas são muito fortes, vocês lutam muito, né, para divulgar a marca de vocês e nós também. Então assim, se já trouxer uma vender 100 e a outra vender 20 que seja, já está compensando esses 20 a mais. Porque se ele perder esses 20... o custo fixo vai... O custo fixo é o mesmo. Ele vai ter menos dinheiro, pronto. Ele vai perder 20 mil. Talvez tira 10 mil de lucratividade aqui, porque desses 20 mil, você pensar num CMV de 50%, aqui mais ou menos, tá sobrando aqui 10 mil de lucro. Aí que não vai sobrar. Então assim, você vai perder 10 mil aí no teu bolso pra quê? Até o pouco é representativo. Até o pouco é representativo, por quê? Porque esse pouco, ele não vai diminuir custo operacional. Você tirar uma Bem Querer da operação ou tirar um More Cookies da operação, não vai fazer diminuir custo operacional. Então não vai fazer sentido. Então mesmo que faturar pouco de uma marca e outra, o pouco dificilmente vai ser menos do que 20 mil. O cara tem que dar muito errado para vender menos. Tem que dar muito errado. E a gente vai lutar. Tem que fazer força para não vender. O cara tem que fazer força para não vender. E aqui a ideia é. Só que a gente vai fazer força para vender. Sim, nós vamos unir, né? A unir expertise forças de cada marca. E nós estamos sempre pensando em estratégia, né? Para aumentar aí vendas, em marketing, em tudo. Então, cara, você imagina em marketing a gente fazer depois umas collab de brigas. Cara, porque briga engaja. Imagina de repente, o que você prefere? Né? A gente está com um time bacana de marketing que vai muito na rua e tal. Então de repente, o que você prefere? Cookie ou donuts? Né? Eu prefiro donuts, prefiro cookie. E aí fazer uma briga na rua, só que no final a gente está brigando entre nós, mas é uma briga saudável, só que isso gera engajamento. Os comentários das pessoas vão pensar, pô, eu gosto mais de cookie, não, eu prefiro mais donuts, cara, eu gosto dos dois, eu não gosto de nenhum. Né? Vai ser tudo em dobro, marketing em dobro, faturamento em dobro. Pensando nisso, dá para fazer muita coisa de criar, compartilhar os nossos seguidores no Instagram. Vamos fazer collab junta, né? Nessa coisa a gente compartilha, porque vai na tua rede social, fica conhecendo do nosso. A gente fez esses tempo atrás com uma confeitaria aqui de Ribeirão, uma collab de sabor de cookie. A gente fez com a Cicolata, a confeitaria. Eles têm um brigadeiro sensacional. E a gente sempre desenvolveu brigadeiros, mas nunca tinha ficado tão bom quanto o da Cicolata. Em vez de eu desenvolver um brigadeiro meu, por que não fazer uma parceria com a Cicolata? Aí eles faziam um brigadeiro, mandavam pra gente, a gente colocou dentro do cookie. E a gente lançou uma edição limitada que chamava Cookie Brigadeiro Cicolata. E aí colocou a marca deles. E aí o que aconteceu? No nosso Instagram, a gente divulgou o trabalho do nosso concorrente, porque é um concorrente também. E no Instagram deles, eles divulgaram o nosso produto. Mas no final, a gente não vai vender também donuts todo dia, não vai vender cookie todo dia. Só vamos ajudar um parceiro também. Eu acho que isso deve acontecer muito com cookies. A gente já validou isso com uma collab de parceria. E eu acho que com essa parceria, acho que tem muito para agregar e dá muito certo.
Isso aí. E aí, vamos avançar? Vamos fazer isso acontecer pro Bora, franqueado? aí. Bora, com certeza. O propósito é estar alinhado, o franqueado ganhar mais dinheiro e é isso. Eu acho que a gente, não é hoje que a gente está se conhecendo, né? A gente já tem algum tempo aí que a gente já tem conversado bastante, pensando em desenhar alguma Primeiro coisa. conhecemos as marcas, né? Sem saber quem eram os donos, e depois a gente conheceu. Não, e é legal porque a gente via a marca de vocês, né? E a gente falava, cara, olha, isso admirava muito a marca de vocês. Não, a gente também. Primeira coisa quando a gente começou a frequentar Ribeirão Foi comer um cookie. Foi comer um cookie. Não, eu tenho franqueado que falou, Vitor, abriu uma Bem Querer perto da minha loja aqui em shopping. Cara, eles vão atrapalhar nosso faturamento, porque é um concorrente, né? Sim. E assim, o franqueado sentiu uma dor, Vitor vai abrir, calma, vamos trabalhar. Eu acho que a concorrência só puxa a gente para cima. Sim. Né? Mas esse medo, por quê? Porque vocês são uma marca muito forte, né? Vocês cresceram muito em muito pouco tempo, são referência aí na onde vocês estão. Eu acho que hoje, em Bem Querer, eu vejo aqui na nossa região, no estado de São Paulo, como uma referência. Eu não tenho outra marca. Você tem hoje uma segunda marca aí que veio, né? Mas é internacional. Mas nacional, para mim, a Bem Querer, eu estou me juntando com vocês porque eu vejo vocês como referência, mas eu acho que não só por conta disso, eu acho que é muito de vários almoços, jantares que a gente participou, eu acho que é alinhamento de propósito, é uma franqueadora que está pensando no franqueado, não quer, eu acho que a gente tem alguns haters aí de franchise aí no Instagram que falam mal, porque realmente existe muita franqueadora ruim, muita franqueadora que só está preocupada. Que fez o franchise uma pirâmide, né? Fez o franchise uma pirâmide, cara, exatamente isso. Eu vi até uma frase que o pessoal da Multiplan me falou esse dia, cara, tem muita franquia que é destruidora de patrimônio, porque ele só quer pegar a taxa de franquia, esse franqueado vai ficar um ano aberto, e nesse um ano aberto, mesmo esse franqueado dando prejuízo, né, tendo um prejuízo, ele está dando lucro para a franqueadora porque ele compra produto da franqueadora, ele paga royalties, e o royalties não é sobre o lucro, royalties muitas vezes é sobre faturamento, ou sobre compra, ou royalties fixo. Então, se esse franqueado fica um ano aberto e depois ele fecha, esse franqueado às vezes perdeu 200 mil de investimento, perdeu mais uns 100 mil de prejuízo, né? Às vezes 10 mil durante vários meses, até ele falar, cara, não dá mais, vou fechar. Então, às vezes ele perdeu 300 mil aí, que era o dinheiro da vida dele. Isso se fechar, né? Porque a franqueadora vai repassar para outra pessoa, vai ganhar outra taxa de franquia. Cara, tem muita franqueadora que ganha com repasses de loja. Então, assim, mas esse franqueado, cara, eu saí de baixo, eu e a Tati, a gente começou sem nada, na verdade com dívida. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esse dinheiro, porque muitos franqueados nossos, esses 300 mil que ele perde, às vezes ele não tinha os 300, ele tinha só 200, aí ele levantou mais 100 de dívida para manter a operação aberta, quebrou e era o dinheiro da vida dele, de muitos anos guardando ali, às vezes com CLT, com trabalho autônomo, e agora ele fala, quero empreender. E aí ele vai lá, pega uma franqueadora que só quer, cara, aconteceu na minha loja do Ribeirão Shopping, a gente inaugurou, com 3 meses de inauguração, abriu um açaí em frente à minha loja. E eram duas moças, né, que mais velha um pouquinho, né, seus acho que 50 anos, e elas investiram 200 mil, cada uma entrou com 100 mil, mas era o dinheiro da vida delas. Sabe quanto tempo elas ficaram abertas ali? 5 meses. Elas ficaram 5 meses abertas, não tiveram suporte da franqueadora, a franqueadora não se preocupou, aí elas fecharam com 5 meses. Só que assim, para a franqueadora, ganharam lá, eles cobraram na época que elas tinham falado, acho que 80 mil de taxa de franquia. Então imagina que a franqueadora, tudo bem que a franqueadora tem um gasto com isso, tem transferência de know-how. Mas teve aí 40 de lucro. Mas, cara, teve um lucro com a taxa de franquia, nesses 5 meses pagou royalties para a franqueadora, fechou, a franqueadora, não, fechou, vamos pro próximo. Não tá. E, cara, e o sonho dessas duas senhoras? E para elas se reerguerem de novo? Cara, a gente não tá falando só de negócio, a gente tá falando de pessoas, vida, né? De vida. E não é a vida só delas, né? É da família. Então, assim, o risco existe, a gente tem que deixar claro para isso. Todos os franqueados meus são muito claros, cara, o risco existe. Mas a gente não pode ser irresponsável nesse ponto de fazer uma pirâmide, igual você falou. E aí eu acho que a gente tá bem alinhado, a gente quer vocês como parceiro nisso, porque a gente sabe que vocês também não querem abrir franquia a qualquer custo. Vamos abrir para ela performar, vamos fazer acontecer, o franqueado vai ganhar dinheiro? Vai, então vamos abrir. Então acho que o principal que fez não foi nem todo mundo falar assim, porque são duas marcas fortes. Não, eu acho que são alinhamentos de propósito dos fundadores. Eu acho que por isso que a gente quer, eu acho que vocês também, eu acho que está alinhado em pensar na performance do franqueado. Eu acho que essa é a nossa grande
preocupação diferente. Eu acho que tem franquias assim que não estão preocupadas, mas também tem muitas franqueadoras que estão preocupadas, apesar de estar numa dificuldade muito grande, porque né, hoje a gente está com uma Selic alta, custo de ocupação muito alto. Então tem franqueadores que às vezes o pessoal acha, né, tem alguns haters que acham que é a franqueadora que quer vender a qualquer custo. Não, mas é que tá difícil mesmo. Difícil pra todo mundo. Né? Mas se a franqueadora está passando por dificuldade, mas ela está buscando, ok. Mas a gente sabe que tem muita franqueadora que, principalmente as que põem aceleradoras, por exemplo, que quer vender franquia a qualquer custo. Cara, aqui a gente tem um concorrente nosso direto que abriu 3 lojas no mesmo ano, fechou as 3. Cara, eu não conseguiria dormir se isso acontecesse. Um concorrente de Donuts, que assim, era até uma inspiração nossa. Vendeu acho que 70 lojas. A gente não ouve mais falar da franqueadora. Não ouve, fechou em país inteiro. Aceleradora. Imagina, são 70 famílias que investiu. Vendeu do sul pro Nordeste, cara, assim, é loucura. A gente tem, se eu quebrar, o meu time vai passar muito, não vai passar dificuldade, mas assim, se a gente dispensa alguém, fecha, são famílias que perdem o emprego. Só que o emprego, você perdeu hoje, na esquina. Cara, quem quer trabalhar, consegue trabalhar em emprego de novo. Só que o empreendedor, se o negócio dele não dá certo, ele não vai lá e fala assim, eu perdi meu negócio, vou fechar e vou para a próxima. Não, às vezes foi o investimento da vida dele. E você não fecha porque está empatando. Você fecha porque está dando prejuízo. Porque se estiver empatando, você ainda vai investir ali energia e tempo, porque é o teu sonho ali. Só que se você começar prejuízo, para que você vê, você já está cheio de dívida. Então a gente tem que ter um cuidado para não fechar lojas, e eu acho que esse alinhamento de propósito que fez, eu acho que a gente se juntar. É isso que a gente está buscando, é o que a gente quer levar para o franqueado. Eu acho que isso você pode perguntar para todos os franqueados nossos, acho que os leads, né, os interessados que procurar, a gente passa o telefone de todos os franqueados. Os nossos franqueados sentem isso da nossa parte e da parte de vocês também. É isso aí. Acho que é por isso que a gente... Vamos fazer acontecer? Vambora! Vamos? Vambora! Vamos ou não? Bora! É um prazer. Vamos lançar, acho que vamos desenhar tudo isso e vamos fazer um lançamento. Vamos fazer um desconto então para as primeiras 5? Para as primeiras 5. 20 mil aí, desconto na taxa? Ô, louco, para 10, né? 10. 10, 20 mil, louco, o 20 cara. mil de desconto assim para as primeiras unidades que entrarem antes do lançamento oficial. E vamos desenhar esse lançamento e vamos fazer. Eu acho que também outra coisa que a gente precisa é crescer como marca. Vocês já têm aí mais de 20 lojas, né? A gente está com 30 lojas. Com 30 lojas, a gente já está batendo aí as nossas 20 lojas aí no próximo mês. E só que eu acho que a gente precisa dar para o franqueado força de marca. E força de marca é crescer. A gente crescer com mais lojas, ficar mais conhecido, e quem é mais conhecido vende mais. É isso aí. Então vamos nesse propósito. Fechou. Fechou? Fechado.